passo a palavra com o Sr. Valdemar Barreira, que é o Vice-Presidente da Federação das Associações de Pais de Sintra. Muito bom dia a todos. Aproveitando aqui, depois destas brilhantes intervenções, não sei o que é que me restará a acrescentar, mas gostaria de aproveitar aquela figura dada pelo professor de Filosofia, o cargo da pedra. Agora cabe-nos a nós, sendo vocês os cargos, as pedras falarem, porque nós somos o impeditivo para o vosso movimento. Pelo menos foi o que eu depreendi dessas palavras. Estou a brincar, como é evidente. Claro que não. Eu estou apenas a brincar porque estão ali os maus, agora cabe a vez aos outros maus também falar. Portanto, nós preparamos uma pequena comunicação para expressar, no fundo, nós achamos que os pais pensam sobre a vivência na escola e sobre a temática da violência na mesma, de maneira que vou passar a ler-vos, se me permitem. Debater em disciplina e a violência nas escolas parece-nos fazer todo o sentido, principalmente numa altura em que o atual governo aparenta pretender prescindir de uma escola por um conceito de escola minimalista em todos os sentidos para os pobres e uma escola privada para os ricos, mas espante-se paga pelos nossos impostos. A escola que se deseja heterogénea, inclusiva e participada, enfrenta hoje desafios complexos para os quais se encontra pouco preparada, dispõe cada vez mais de menos recursos para lidar com o problema da violência e outros tantos problemas adicionais. Um clima de segurança nas escolas é fundamental para que as crianças e jovens beneficiem plenamente de um ambiente seguro ao longo da sua educação e formação académica e para que os professores possam desenvolver cabalmente a sua função educativa. Parece-nos não ser possível solucionar este problema com uma atuação centrada apenas no âmbito da escola, isto porque, no nosso entender, o que está na origem dos problemas da coerção, e aqui assumo particular a expressão bullying, e passando pelos casos mais complexos, podem extremar-se na violência física, que foram na intervenção anterior refletidos em espaço de recreio escolar, estão para além da atividade educativa que a escola pode oferecer. Ao longo dos anos foram sendo procuradas respostas centradas no endurecimento das medidas de sanção contidas no Estatuto do Aluno, que, na nossa opinião, está hoje convertido num autêntico mini-código penal, tendo como resultado o aumento da violência em seio escolar, branqueado em resultados estatísticos, no nosso entender, muito duvidosos. A autoridade não se afirma pelo autoritarismo, antes se impõe pela capacidade de afirmação e pelo respeito. O que se passa hoje afeta seriamente a vida e estabilidade dos alunos e contribui para o aumento da violência na escola e da escola. Não podemos esquecer também desta questão. A este respeito, vejamos alguns exemplos que podem conduzir a uma reflexão importante, a nosso entender. A eliminação da disciplina de formação cívica. Turmas com 30 e mais alunos. Cerca de 300 alunos por professor. A diminuição do financiamento dos serviços de ação social escolar. A fome que se observa nas crianças e jovens na escola. A redução das respostas para as necessidades educativas especiais. A diminuição dos funcionários auxiliares de ação educativa. A redução das horas de apoio aos alunos. A deslocação coerciva de crianças para mega agrupamentos. Estes são hoje fatores que afetam emocional e psicologicamente, a nosso entender, a vida dos alunos e, consequentemente, a sua relação com a escola. Citando o pedagogo José Pacheco, o medo é o filho dileto da solidão do professor. Os professores carecem de interrogar uma escola sem sentido e de resgatar a solidariedade perdida num solitário exercício da profissão. Precisam ir mais fundo na identificação das causas da degradação do sistema de relação que conduz a fenómenos como a indisciplina. Muita da indisciplina que povoa as nossas escolas resulta também
da insegurança e do medo. Num medo que nos salva da loucura, como diria O'Neill no seu poema, que remete o professor para uma atitude defensiva, garantia de sobrevivência, segundo portanto, a citação que referi. Podemos perguntar, pois, qual é o maior fator de indisciplina escolar ou de violência juvenil? Dependendo da postura de cada indivíduo, obteremos respostas diversas, sendo umas em torno da falta de valores, as familiares, as escolares e sociais. Outras que apontam para a falta de perspectivas quanto ao futuro, ou ainda outras que indicam o aparecimento do sintoma de rupturas. Num mundo tão globalizado, identificado como uma sociedade de mercado, que nós estamos a ser, a prevenção desta situação requer, em primeiro lugar, uma ação da família e, só depois, uma ação da escola. No entanto, a responsabilidade da escola na formação da consciência moral dos jovens deve ser assumida, quer no tipo de conteúdos que ensina, quer na forma como os mesmos são transmitidos. Quer queiramos, quer não, o papel da escola no despertar da consciência moral, ética e de cidadania é um complemento essencial à ação educativa que é executada no seio familiar. Temos uma educação ainda muito centrada na aprendizagem de conteúdos, frequentemente inadequados às capacidades dos alunos e às necessidades sociais e laborais. O paradoxo que surge em termos educativos é que estes conteúdos, ministrados pelos docentes, nem sempre são defendidos pelos mesmos. Muitos não acreditam no seu valor intrínseco e parece que a voz de quem ensina não é escutada por quem de direito. A evolução da educação no nosso país é precária no que diz respeito à cultura dos direitos humanos do ponto de vista coletivo e não reflete ainda valores de cidadania em que a liberdade se alia à ordem. O fenómeno da indisciplina e violência deve ser tratado numa rede de conhecimento e intervenção ativa de todos os agentes educativos, o que pode passar também pela criação a nível concelhio de um plano de prevenção contra a violência escolar, com a participação, entre outras, de entidades ligadas à segurança e ao apoio social na base de equipas multidisciplinares. É este o sentido em que devemos rumar, apontado pelo estudo apresentado em 2013 pelo Observatório de Segurança Escolar, em Sintra, que anexamos, porque enviamos um anexo desse mesmo estudo para quem o queira consultar, com vista à possibilitar, portanto, dessa informação adicional. De forma sumária, o estudo procurou analisar de forma integrada as relações entre o contexto social local e organizacional das escolas, com o objetivo de identificar os fatores relevantes para o processo de regulação da violência. Avaliou desta forma as políticas públicas de segurança escolar, nomeadamente aquelas que já foram aqui referidas, o programa Escola Segura, a Escola STEIP, o programa Escolhas, entre outros. Tendo o estudo colocado a ênfase na análise de 3 dimensões de relevo: a violência como problema, a escola face à violência e a aplicação das políticas pelas escolas e redes locais. O resultado deste estudo permitiu reunir perspectivas diferenciadas sobre a violência na escola, do ponto de vista dos vários atores, como sejam os parceiros locais, docentes e alunos, e que culmina no que entendemos ser essencial percepcionar numa intervenção sobre a violência na escola, que uma intervenção sobre a violência na escola só será possível mediante um plano comunitário que reúna os diversos parceiros e crie as condições de resposta, quer para a primeira, quer para a segunda linha de atuação. Muitos dos estudos existentes associam de forma significativa a violência e a indisciplina dos jovens na escola à violência paterna, à agressão familiar, ao consumo de drogas, à baixa autoestima académica, à rejeição das minorias étnicas e religiosas e ainda à tensão entre professores e pais dos alunos. A maior parte destas situações vem refletida no último relatório que a CPCJ, a Comissão de Proteção de Jovens em Risco,
refere relativamente ao ano de 2013. Uma maior responsabilização dos pais passa, em nosso entender, essencialmente pela criação de condições que promovam um maior acompanhamento da vida escolar dos seus filhos. Se nos centrássemos numa escola mais voltada para a transmissão de valores, como a solidariedade, a responsabilidade e o sentido de pertença a uma comunidade e a um mundo, talvez o sentir das crianças e jovens e o respeito pela escola que frequentam fosse diferente. Se equacionássemos a existência de uma escola em que o professor fosse valorizado enquanto profissional, não no sentido de lhe associar um papel repressivo, mas antes de reconhecer o papel central que ocupa na formação dos jovens, talvez deixássemos de ter professores de trouxa às costas, de escola em escola, e que tivessem tempo e disponibilidade mental para se preocupar em deixar uma marca profunda na formação dos nossos futuros cidadãos, sendo seguramente mais valorizados pelos seus alunos e apreciando sobremaneira a sua função de educadores. Se conseguíssemos atingir um patamar de reflexão que permitisse a criação de uma escola em que os gestores escolares dessem mais atenção à cooperação com a comunidade escolar, com uma planificação de atividades de tempos livres e convívio entre professores, pais e alunos, talvez um clima de maior respeito e valorização da escola fosse sentido e se pudesse aspirar a uma escola com maior qualidade. Muitas vezes, não é o combate a uma situação instalada que é eficaz. Muitas vezes é na prevenção que se encontra a solução e prevenir passa pela criação de melhores condições de funcionamento nas escolas e, desde logo, pela melhoria do rácio de assistentes operacionais por turma, sendo uma constatação que este, na realidade, está muito aquém das necessidades. Permitam-me um desafio. Seria tão bom poder observar uma escola em que os professores integrassem nos conteúdos aquilo que os alunos já sabem, valorizando as suas experiências e os ensinassem depois a conhecer mais ainda. Este poderia ser um ponto de partida para que se sentissem mais motivados, prevenindo a indisciplina na sala de aula, porque entenderiam esse espaço como um ambiente de partilha de afetos, onde a sua opinião e a sua experiência era valorada. Seria bom encontrar uma escola que apostasse numa efetiva formação de professores, em especial dos diretores de turma, e muito em particular no pessoal técnico de ação educativa, e que se encontrasse focada na aquisição de conhecimentos técnicos e humanos que facilitassem o relacionamento com os alunos perturbadores. A nosso ver, é importante contribuirmos para um repensar da escola, uma escola que não se centre demasiadas vezes num erro fundamental em termos educacionais, que é o de centrar a atenção demasiado no lado negativo das coisas para poder criticar, perdendo assim a energia necessária para refletir sobre o lado positivo das mesmas, impossibilitando assim a inovação. Uma escola onde se debatessem soluções em vez de se criticarem factos, quantas vezes insignificantes, seria certamente uma escola de cultura inclusiva, menos geradora de conflitos e violências e onde a palavra de educação seria a palavra de ordem. Agora, se me permitem, eu gostaria de terminar passando um momento musical que penso que tem a ver com o tema que nos trouxe hoje aqui, que é o último videoclipe da última música do grupo musical português Os Mão Morta. São horas para matar. Peço perdão a quem já ouviu. Lançam centenas de processos reivindicativos que se alastram.
nas brigas eclodem por todo lado, deixando perceber que o mal-estar é geral. Os pelos iriçados como navalhas, também pelo meu relógio são horas de matar. A multiplicar-se com a multidão selvagem, a formar um corpo furioso, uma máquina de mente sedenta de sangue. Já a polícia despejada aos magotes pelas ruas, mas não há aparato repressivo que sustenha a ira das massas embriagadas pelo desespero. Ultrapassado o limite do ultraje, toda a violência é legítima autodefesa. Também pelo meu relógio são horas de matar. Muito obrigado. Eu só vos queria pedir desculpa por vos ter imposto a visualização deste vídeo, mas queria ver se ficaram tão intranquilos quanto eu fiquei quando visionei. Pareceu-me adequado trazer-vos aqui, até porque temos ilustres especialistas que no campo da psicologia e da sociologia, poderão ajudar-nos a interpretar isto, e trouxe porque isto são líderes juveniles. Isto reflete-se nos jovens, são escutados pelos jovens. Obrigado, já temos aqui muita matéria de reflexão.